Hermenêutica bíblica, o universo conceitual essencial à narrativa bíblica. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre hermenêutica bíblica. E nesse momento da série, a partir de agora, nós vamos realmente começar a adentrar o estudo da Bíblia mesmo, né? Até aqui, os 12 vídeos introdutórios desta série foram só para a gente situar, assim, as principais discussões, levantar alguns questionamentos, já demonstrar para vocês assim um pouco a amplitude da complexidade da discussão sobre a interpretação bíblica e etc e tal, e nada disso faria sentido se a gente não se debruçasse no estudo da Bíblia de verdade, inclusive para demonstrar para vocês como que todas aquelas coisas que a gente conversou a respeito na nossa introdução desaguam aqui na leitura bíblica, etc e tal. E nada melhor do que a gente começar do começo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai para a prática da hermenêutica bíblica é ler a Bíblia, tudo bem? Esse é o primeiro passo, porque qualquer interpretação que a gente possa vir a desenvolver sobre a Bíblia, em qualquer direção que seja uma direção crente ou descrente, seja uma leitura católica ou protestante, seja uma leitura arminiana ou calvinista, seja uma leitura pentecostal ou adventista ou qualquer que seja, tudo se inicia com a leitura. E existem muitos planos de leitura e formas de leitura da Bíblia que as pessoas usam assim na sua experiência, né? Tem pessoas aí que gostam de fazer o ano bíblico, que é ler a Bíblia inteira em um ano. Pessoas que gostam de ler um capítulo por dia e aí tantos meses lá, acho que dá uns 2, 3 anos, sei lá quanto tempo que dá, você lê a Bíblia inteira. Há pessoas que gostam de ler até mais de uma vez por ano, ou ler rápido e ler aí em 6 meses. Enfim, existe todo tipo de forma de abordar a leitura bíblica. Tem pessoas que fazem uma leitura na ordem de Gênesis a Apocalipse. Existem pessoas que começam lendo o Novo Testamento, depois voltam para o Antigo e vão pulando de livros em livros assim, às vezes tem mais interesse em um, vai lá e lê aquele livro, aí pula, vai para outro. Existe todo tipo de modelo e eu aqui não vou propor nenhum modelo específico para ninguém, tá? Tudo depende da tua cultura de leitura, do quanto tempo você tem ou não tem, que disposição que você tem para ler a Bíblia e etc e tal. E cada um é diferente, não existe padrão que sirva para todo mundo, tá? Mas o que importa é ler. Pelo menos se você deseja entender um pouco a respeito das questões que nós vamos discutir a partir daqui. E para os propósitos aqui da nossa série, nós vamos começar do começo, tá? E eu pretendo fazer com vocês hoje um exercício sobre Gênesis 1 a 11, tá? Que eu tô chamando aqui de o universo conceitual essencial à narrativa bíblica. Ou seja, você nunca entenderá a Bíblia se você não entender Gênesis 1 a 11. Por quê? Porque todas as discussões bíblicas partem de Gênesis 1 a 11 como o seu arcabouço conceitual essencial. Ou seja, a Bíblia, de Gênesis 12 a Apocalipse 22, simplesmente vai desdobrar aquilo que ela vai ensinar para a gente nos seus primeiros 11 capítulos, tudo bem? Isso é uma coisa muito interessante a respeito da Bíblia, inclusive, e
não é assim espantoso reconhecer que Gênesis 1 a 11 é uma das porções mais polêmicas e complicadas da Bíblia, porque nós estamos tratando do fundamento. Vamos dizer assim, quando a gente vai, às vezes, ler uma tese de doutorado ou algo do tipo assim, você tem uma sinopse introdutória, né? Muitas vezes é um parágrafo longo assim e tal, para dizer, olha, essa pesquisa é assim, assim, assado, quer defender isso assim, assado, com esse, aquele método, com esse, aquele objetivo, chegando a essa e aquela conclusão. Então você tem ali uma introdução para convencer a pessoa a gastar o tempo da vida dela lendo o que você desenvolveu na sua tese doutoral. Então, basicamente, Gênesis 1 a 11 é o cabeçalho introdutório da Bíblia, e a partir do estudo de Gênesis 1 a 11, aí você decide se você quer avançar ou não, tudo bem? e também é verdade assim, que Gênesis 1 a 11 tem inúmeras polêmicas extremamente complicadas, né? Obviamente essa ideia de Deus, do diabo, de Adão e Eva, da criação do mundo, da expulsão do ser humano do paraíso, da atribuição da realidade da morte à realidade do pecado, e toda a desgraça que se abate sobre a humanidade em contextos de violência e necessidade de trabalhar, e trocentas mil questões assim interessantes, que inclusive vão conter contextos de juízo divino, como o dilúvio, e a gente vai falar de forma pormenorizada destas questões daqui a pouquinho, tá? Mas o fato é que tudo isso evoca um monte de discussões, um monte de leituras, se a gente tem que levar essas coisas de forma literal, são mitos, e etc, etc, etc. Isso é tudo bastante interessante, assim. Mas para os propósitos da gente desenvolver a nossa percepção dentro de um contexto de uma hermenêutica bíblica, é importante você identificar algumas questões para que as coisas fiquem claras para você que tem interesse em ler a Bíblia. Então, vamos colocar assim algumas questões em ordem de importância, tudo bem? Então, a primeira coisa que se faz quando se deseja entender a Bíblia, como eu falei, é ler, tudo bem? Então, pegar a Bíblia e ler. Então, vamos dizer que nós estivéssemos aqui no mundo ideal. Antes de eu falar qualquer coisa, nós iríamos ler de Gênesis 1, verso 1, até Gênesis 11, verso 32. Então nós iríamos ler esses 11 capítulos por completo e depois iríamos retomar algumas considerações. Entretanto, se eu fizesse isso, pouca gente ia assistir esse vídeo, por várias razões. A leitura de Gênesis 1 a 11 é uma leitura relativamente extensa, e também é verdade que a maioria das pessoas que seguem aqui o canal são leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia, são cristãos, que talvez inclusive já leram Gênesis 1 a 11 muitas vezes, em muitos anos bíblicos ou em diferentes contextos de estudo bíblico. Então não é tão necessário a gente aqui proceder de forma tão caxias, assim, né? Ler tudo e depois considerar as coisas. Então eu vou pressupor que você que me ouve já leu Gênesis 1 a 11. Não é o seu caso? Pausa o vídeo, deixa para assistir o resto do vídeo depois que você ler os 11 capítulos, tudo bem? Como um exercício mesmo de leitura, tá? Nesse primeiro momento, vamos dizer assim, nas primeiras leituras, a gente não precisa se preocupar se isso é verdade ou não, se isso aconteceu ou não, se é correto ou não o que aqui está descrito, se é história, se é mito, se isso aqui foi inspirado em textos mais antigos do que isso aqui, onde os hebreus foram lá e copiaram e plagiaram conceitos lá do Código de Hammurabi, ou lá
do Oriente Médio Antigo, não sei das quantas, da Mesopotâmia, mitos da criação, e fizeram uma versão israelita desse negócio aí, tá? E etc e tal, se realmente Deus existe, não existe, o diabo existe, não existe, Adão e Eva existiram, não existiram. Ninguém precisa se preocupar com estas coisas. No contexto da hermenêutica bíblica, você simplesmente lê a Bíblia e entende a Bíblia. O julgamento sobre se é verdade ou não, se é narrativa, e Deus criou o mundo em 6 dias e 7 dias, o que isso significa, se isso se coaduna ou não com o que a gente entende com o Big Bang, com a cosmologia científica, ou com a teoria da evolução, ou sei lá com o quê. Não são discussões que nos pertencem no começo da nossa caminhada. Essas discussões têm a sua pertinência, a gente pode, lá na frente, discutir tudo isso e muito mais, tudo bem? Mas, inicialmente, a gente não precisa se preocupar com nada, a não ser ler. E aí você procede à leitura do texto. O que é o ideal no universo da leitura? É você ler com bastante atenção, bastante calma, e você aprender a fazer aquilo que nós chamamos de decupagem do texto, que tem que ver com a postura de isolar cada afirmação e aprender a fazer perguntas que o texto responda. Então, vou falar aqui. Vamos começar a fazer esse exercício para vocês entenderem, tá? Eu não vou ler Gênesis 1 a 11, mas nós vamos ler bastante coisa aqui como parte do nosso exercício, tudo bem? Mas eu não vou ler tudo para não ficar maçante, eu vou tentar fazer isso aqui da forma mais didática e mais divertida para você que assiste, tudo bem? Então, vamos, por exemplo, começar aqui com os primeiros 3 versos aqui. Gênesis 1, versos 1 a 3. Na minha tradução se diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, ok, procedemos à leitura do texto, lemos de forma atenta, curiosa, e vamos fazer a decupagem do texto. O que é a decupagem? É a postura de isolar cada afirmação. Então, vamos dizer que nós fôssemos escrever numa folha de papel o que o texto diz. Então, diríamos que nós colocaríamos assim: o texto diz que no princípio Deus criou, ok? Então, esta seria a primeira frase do nosso texto. Então, é uma afirmação de que no princípio Deus criou. E aí que você precisa começar a aprender a fazer perguntas ao texto. Deus criou o quê? E aí a pergunta a resposta é: Deus criou os céus e a terra, ok? Inclusive, por exemplo, no universo da decupagem, nós poderíamos até repetir a ideia. No princípio Deus criou, aí nós poderíamos escrever embaixo: Deus criou os céus e a terra. A despeito do texto não repetir que Deus criou os céus e a terra, a gente pode fazer isso no processo da decupagem para a gente poder, encadear uma informação na outra. E entre uma informação e outra a gente faz perguntas. No princípio Deus criou. Deus criou o quê? Deus criou o céu e a terra. E em que condições estava a terra antes de Deus criá-la? Aí o texto vai continuar dizendo: a terra, porém, estava sem forma. Então aqui é a terceira frase da nossa decupagem. A terra, porém, estava sem forma.
e vazia. Nós podemos colocar sem forma em uma frase, vazia em outra. Ou podemos colocar em uma só. E o importante não tem regra sobre como que faz a decupagem das informações, tá? O que importa é você ter clareza a respeito do que o texto afirma. Então, no princípio, Deus criou. Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma, a terra estava vazia. E o que acontecia com o Espírito de Deus naquele momento? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o que foi que Deus fez depois disso? Deus disse. Deus disse o quê? Haja luz. E o que aconteceu depois que Deus disse haja luz? E houve luz. Então aqui eu estou demonstrando para você como que você faz uma leitura bem atenta e você faz a decupagem desse texto. Então, o que seria o ideal aqui no universo do nosso estudo bíblico? A gente fazer esse exercício aqui de Gênesis 1, verso 1 até lá Gênesis 11, verso 32. E aí você já entende que esse é um exercício que alguns podem ver como muito legal, outros podem ver como muito chato, né? Porque basicamente é ler com atenção e, acima de tudo, o objetivo desse exercício de decupar o texto que você leu tem que ver com te capacitar a identificar com clareza o que o texto diz e o que o texto não diz. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos na interpretação bíblica tem que ver com pessoas que ficam curiosas sobre aspectos do texto que não são explicados no texto e que começam a criar teorias a respeito destas coisas. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, disse Deus, haja luz e houve luz. O texto aqui diz, haja universo e houve universo, haja Big Bang e houve Big Bang, haja uma partícula fundamental que continha todas as coisas numa singularidade inicial, e aí quando Deus disse haja luz, essa partícula explodiu, criando a primeira expansão do universo. Isso aconteceu há 14 bilhões, ou há 28 bilhões, ou há 400 bilhões, ou há 2 milhões de anos atrás, e essa é a história do universo, ou do Big Bang, ou da física, ou de qualquer outra coisa. O texto diz estas coisas? Não. Mas o texto diz várias coisas. Entende? E quando você faz esse exercício de uma leitura atenta e você começa a perguntar para o texto e você começa a identificar que certas coisas o texto explica, certas coisas o texto não explica. Certas coisas o texto afirma, certas coisas o texto não afirma. E aí você começa a ter uma visão, uma leitura do que o texto diz versus o que o texto não diz. E na hermenêutica bíblica, uma grama do que o texto bíblico diz tem muito mais peso do que uma tonelada de informações do que a Bíblia não diz. Porque nós estamos fazendo uma hermenêutica bíblica. E o que a Bíblia afirma é mais importante do que o que a Bíblia não afirma para uma hermenêutica bíblica. Então, por exemplo, o fato de Deus dizer haja luz e houve luz é mais importante do que qualquer especulação sobre se isso tem ou não que ver com uma teoria do Big Bang. Porque a grande questão é, por exemplo, teorias como a teoria do Big Bang é uma teoria humana, científica, que pode estar correta ou não, que hoje a maioria dos cientistas crê que pode ser sim a origem do universo, e outros podem crer que não, e pode ser que mais cedo ou mais tarde alguém prove que o Big Bang aconteceu, ou que alguém prove que o Big Bang não aconteceu. Mas, a despeito de qualquer discussão sobre o Big Bang, a Bíblia nada fala sobre o Big Bang.
Então, seja o Big Bang comprovado ou negado, esta informação é irrelevante para o estudo puramente bíblico. Claro, existe uma percepção de que a narrativa haja luz e houve luz, ela pode ser adequada para descrever o que poderia ser um Big Bang. Então, se houver uma comprovação científica de que o Big Bang existiu, pode ser que alguém se sinta muito satisfeito em dizer, opa, a Bíblia já afirmava o Big Bang, haja luz e houve luz e aconteceu, é o Big Bang. Muitas pessoas se sentem confortáveis em fazer esse tipo de aplicação. Mas lembra, o que a Bíblia diz é que Deus falou, haja luz e houve luz. Não se entra em especulação sobre a natureza desta luz, se esta luz era o universo inteiro que estava comprimido em uma singularidade e que deu origem a uma explosão e que ali iniciou-se a expansão do universo e é o Big Bang, porque a Bíblia não diz haja universo e houve universo. Haja tudo que existe em um ponto único de uma singularidade que exploda até se tornar um universo gigantesco, cheio de galáxias e nebulosas, estrelas e planetas e sei lá o quê. Por que é importante a gente enfatizar estas coisas? Porque muita gente lê a Bíblia e deduz trocentas mil coisas que a Bíblia não afirma. E se concentra em discutir trocentas mil coisas que a Bíblia não afirma. E sai dizendo que a Bíblia afirma o que a Bíblia não afirma. E eu estou dando um pequeno exemplo aqui para vocês, mas esse tipo de exemplo é multiplicado de Gênesis 1 até Apocalipse 22. A pessoa lê uma coisa, deduz outra, e ela lê um negócio aqui, ela infere na cabeça dela que significa aquilo lá, e já começa a afirmar, não, a Bíblia disse que o Big Bang é verdade, ou que trocentas mil coisas aí, que a Bíblia não afirma, né, etc e tal. Então o que acontece? Essa postura de tentar sair explicando as coisas, sair aplicando as coisas, antes de entender o que a Bíblia ensina, é o maior inimigo da hermenêutica bíblica, ok? Não quer dizer que quando você se tornar uma pessoa muito experiente no estudo da Bíblia, você não possa poder começar a fazer esses questionamentos. Para esse haja luz e houve luz, não pode ter que ver com... Pode ter, pode não ter. Pode fazer o questionamento, mas você tem que entender uma coisa. As interpretações, elas pertencem a um universo de quem já é mais expert na discussão. É a mesma coisa que você aprender a ler como criança e depois você ser um PhD numa área específica do conhecimento. Quando você está aprendendo a ler, você não pode ter muita pretensão de explicação. Aí, claro, depois que você for muito experiente em ler, você lê muito, você entender muito bem, você conseguir lidar com trocentas fontes e raciocínios e argumentos, e entender os problemas e as complexidades, etc, 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 etc. Depois que você tiver muita experiência com isso, aí você pode começar a sair um pouco do que o texto diz para poder tentar inferir ou imaginar, especular se aquilo pode ter uma aplicação, aquilo pode, no final, querer dizer aquilo que você possa, de alguma forma, imaginar. Mas isso é para quem é expert, isso não é para quem é iniciante. E muitos estudantes da Bíblia acabam se viciando, tá? Em espiritualizar o texto, aplicar o texto, imaginar coisas que, no fim, o texto não responde. O texto nunca vai responder se houve luz e haja luz e houve luz, é o Big Bang ou não. Então, pode ser que sim, pode ser que não, e não perca muito tempo da sua vida com isso, no momento em que você está dando os primeiros passos na tarefa de ser um hermeneuta, de ser um intérprete da Bíblia. O que a Bíblia diz? Que Deus falou, haja luz e houve luz. Você pode gastar muito tempo tirando inferências mais plausíveis do que a respeito do Big Bang. Por exemplo, a ideia de que Deus disse haja luz e houve luz, ela tem uma implicação importante. Deus tem capacidade de dar existência a algo que até então não existia,
pelo que ele fala, pela sua palavra. Opa, essa afirmação é 1000 vezes mais importante do que se aqui a luz é o Big Bang ou não. Entendeu? Então, assim, essa capacidade de Deus falar e algo que até então não existia, vir a existir, porque Deus falou, haja luz e houve luz. Não havia luz antes de Deus falar. E depois que Deus falou, haja luz, houve luz. Isso é 1000 vezes mais importante, é 1 bilhão de vezes, é infinitamente mais importante do que a especulação do que é a luz, se é o Big Bang, se não é o Big Bang. Legal. As explicações, elas demandam mais familiaridade com o texto, e em alguns casos elas são insolúveis também. Porque aí se o texto aqui pode ser aplicado ao Big Bang ou não, não sei. Depois que a gente morrer, ressuscitar dos mortos, for colocado diante de Deus, e nós estivermos entre os salvos, a gente pergunta para Deus, Deus, quando o Senhor falou lá, haja luz, houve luz, era o Big Bang ou não era? Aí Deus responde. Aí quando isso acontecer, você pode ter clareza, opa, era ou não era, dependendo da resposta de Deus. Até lá, essa é uma discussão insolúvel. E não é sábio a gente se deter nas discussões insolúveis à medida que a gente lê a Bíblia. Que aí nós vamos ter 1 milhão de dúvidas, 1 milhão de curiosidades, 1 milhão de pensamentos que a Bíblia nunca vai poder nos responder. Então, a tarefa de quem lê a Bíblia inicialmente não é especular, imaginar, questionar se é ou se não é. É simplesmente ler. Para entender o que a Bíblia diz. Aí se é verdade ou não, se é correto ou não, se pode ser aplicado aqui ou ali ou não, aí são outras discussões, tá? Mas primeiro tem que entender. E aí podemos continuar aqui a nossa leitura. E viu Deus, verso 4, que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu, houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. Viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, reproduziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu que Deus era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Veja que aquele padrão do haja luz e houve luz agora continua intacto no texto. E Deus falou que tem que haver água, e tem que haver isso, e tem que haver relva, e tem que haver não sei o que lá, e tudo Deus vai falando e as coisas vão acontecendo, entendeu? É bem interessante. Claro, uma leitura atenta do texto, inclusive, vai demonstrar que, por exemplo, a água é um padrão diferente desse que a gente tem aqui, né? Isso é uma coisa muito curiosa da narrativa. Deus falou, haja luz e houve luz, mas ele não fala, haja água e houve água. A existência da água é pressuposta, e aí ele faz separação entre águas em cima do firmamento e abaixo do firmamento, que também é uma coisa um pouco complicada, né? De entender o que é. Seja como for, a gente não está aqui questionando, a gente só está entendendo que na hermenêutica bíblica Deus fez separação entre águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. E aí alguém poderia tentar explicar, não, as águas acima do firmamento são as nuvens, né, que é a água condensada, que aí depois chega num ponto de condensar e chover. Ok, pode ser. E a água embaixo é a água que está em estado líquido lá no oceano, nos rios, nos lagos, essas coisas todas. Ok, pode ser. Mas ao mesmo tempo, pode ser que alguém tente imaginar uma outra explicação, que a água acima do firmamento, sei lá o que é, entendeu? Etc e tal. Então a gente aqui não está focado inicialmente em explicações, nós estamos fazendo aqui a leitura e vamos dizer assim, a decupagem do texto, que o texto afirma que havia água e teve separação das águas, isso foi o que Deus fez. Tá? No verso 6, né? Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas.
De onde que vem essa água? O texto não diz, então não adianta ficar especulando. Não, então Deus, antes do Big Bang, ele vivia em água. Também não é o que o texto diz, né? O texto não diz que as águas existiam antes da criação, mas na narrativa da criação, a presença da água acontece de uma forma um pouco diferente da presença de outros elementos, que é Deus fala para aquilo existir e aquilo vem à existência, né? Como no caso da luz, como no caso aqui da porção seca, como no caso dos mares, dos mares não, né? Ele só nomeia a água mar, né? Mas ele manda que a terra produza relva, daí produz, manda que produza árvore, daí produz, e assim vai, né? Então vamos continuar aqui a leitura. Verso 14. Disse também, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento nos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, né, que é o sol e a lua. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. Viu Deus que isso era bom, houve tarde de manhã o quarto dia. Coisa interessante aqui, né? Na nossa tradução não se fala sol e lua, mas se intui, né? Também é uma coisa interessante. O luzeiro grande para governar o dia e o luzeiro menor para dois grandes luzeiros, né? O maior para o dia e o menor para governar a noite. E etc e tal. E aí, pela nossa experiência, a gente deduz que é o sol e a lua, né? O que, por exemplo, assim, não tem nenhuma heresia e nenhum problema em se dizer desta forma, tudo bem? Mas é interessante a gente trabalhar um pouco essas ideias, né? E perceber assim que muitas vezes a gente faz uma afirmação baseado no que a Bíblia diz, dizendo um pouco diferente do que a Bíblia diz, né? Então, por exemplo, nós não nos referimos ao sol como luzeiro grande e à lua como luzeiro menor, né? Até porque também as pessoas podem começar a ter todo tipo de curiosidade, né? Não, quando se compara o luzeiro grande, sol, com o luzeiro pequeno, lua, implica, por exemplo, que os dois astros têm a mesma natureza, como se fosse um sol grande e um sol pequeno, sem entrar no detalhe se a lua, na verdade, ela reflete luz, mas ela reflete a luz do sol, porque ela não é um tipo de sol pequenininho. E aí essas dúvidas elas são interessantes, assim, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas poderiam fazer uma leitura fundamentalista nessa direção. Não, é dois luzeiros, então tipo é duas estrelas, é uma grande que é o Sol e uma pequena que é a Lua. E aí a pessoa poderia dizer, não, mas agora descobrimos que a Lua não é um tipo de Sol e a Bíblia está errada. Coisas do tipo, entendeu? Por isso que a gente diz, inclusive, né? Nesse primeiro momento, nós não somos chamados a explicar, nós somos chamados a ler. Na mentalidade bíblica, é adequado dizer que o Sol é um luzeiro grande e a Lua é um luzeiro pequeno. Isso não implica numa discussão se são duas estrelas, uma grande e uma pequena, ou se o luzeiro pequeno simplesmente é um astro menor que reflete a luz do astro maior e que simplesmente vira tipo uma luz grande no Sol, menor do que o Sol quando está de dia, mas que governa a noite. Então, tipo assim, a narrativa bíblica, ela tem a sua forma peculiar e particular de descrever as coisas, que não é a forma da ciência moderna ou trocentas coisas desse tipo. Por isso, nós estamos estudando o quê? Hermenêutica bíblica, não é hermenêutica científica, cosmológica, da natureza do Sol ou da Lua ou das estrelas ou do que quer que seja. Até mesmo essas explicações que Deus colocou, por exemplo, as estrelas no céu para iluminar a Terra. É uma explicação de finalidade, né? Deus fez isso para aquilo, mas que em contextos fora da hermenêutica bíblica podem ser questionadas, né? Por exemplo, o propósito da existência das estrelas pode não ser simplesmente iluminar a Terra do nosso planeta aqui, né? Iluminar o céu do nosso planeta. Mas tem outras finalidades, inclusive mais importantes do que essa, lá no lugar onde elas existem, né? E a Bíblia não faz afirmações a esse respeito, né? Por exemplo, ao a Bíblia afirmar que elas têm essa utilidade, não está implícito que elas não têm nenhuma outra utilidade ou coisas do tipo, entende?
Então o que a gente está querendo dizer com isso? Que a Bíblia tem que ser entendida nos seus próprios termos, não se forçando uma leitura nem crente nem cética. Na verdade, estamos só entendendo o que a Bíblia diz, sem o juízo de valor, se é verdade, se é mentira, e por quê, e por que sim, e por que não, e entrando em treta, entendeu? Não está na hora de fazer isso no início da jornada, está na hora de entender a narrativa. Beleza, aí do verso 20 em diante. Disse também Deus, povoem-se as águas dos enxames, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os grandes viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era muito bom. Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Também disse, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. Veja que, inclusive, né, a narrativa do texto coloca animais domésticos, aqui no verso 24, e os contrasta com animais selváticos, né? Aqui, inclusive, tem um problema parecido com o problema da água, né? Já se pressupõe que existe casa de ser humano. Por isso, animal doméstico, né? Um animal da casa do ser humano. Mas a narrativa aqui, o ser humano ainda não existe aqui, né, na narrativa nesse ponto. Inclusive demonstrando que nem sempre a revelação bíblica ela tem uma ordem cronológica absoluta, né? Por exemplo, quando os animais são criados, eles já se faz uma referência de que alguns vão morar perto do ser humano, alguns mais longe, uns domésticos, outros selvagens, né? E tal, etc e tal. Isso é bem interessante, assim, porque demonstra, inclusive, que a narrativa bíblica ela também não tem esse aspecto cronológico em absoluto em relação à revelação como uma coisa sistemática de como que aconteceu, cada passo, cada coisa, tudo explicadinho, tintim por tintim, que é o mesmo problema da água, né? Se pressupõe que existe água e a diferença da água que está em cima e que está embaixo, sem explicação nenhuma como que a água veio à existência. E aqui também, o texto, antes de fazer referência à existência do ser humano, já diz que tem animal doméstico. Bem interessante. Verso 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, segundo a sua espécie, e os répteis da terra, conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. E aí chega o verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aqui nós temos o grande primeiro arco da narrativa bíblica, que é Gênesis 1 até 2, verso 3. Então esse é o primeiro bloco de narrativa bíblica. A gente aqui não vai fazer
a decupagem disso tudo, que isso aqui seria horas, assim, para ficar falando cada frase e cada pergunta. E o que Deus fez no quarto dia? Ah, fez isso. E aí o que aconteceu? Daí aconteceu aquilo, e blá, blá, blá. Mas, né, conforme eu já falei para vocês, o ideal é vocês fazerem isso na experiência de vocês, tá? Fazer uma leitura atenta para tentar demonstrar e tentar perceber o que de fato a Bíblia afirma versus aquilo que muitas vezes se infere para além do que a Bíblia afirma. Às vezes o que se infere para além não é um problema, como no caso que a gente falou do Sol e da Lua. Mas às vezes é um problema, como no caso de inferir o Big Bang ali no haja luz e houve luz. Então, você precisa tentar começar a entender, por exemplo, que no universo do estudo bíblico, da interpretação bíblica, existem interpretações mais plausíveis, menos plausíveis, mais possíveis ou menos possíveis, mais provavelmente corretas, mais provavelmente erradas, e as coisas não precisam ser lidas tudo a ferro e fogo, tá? Mas é necessário entender e avaliar e ler com atenção e demonstrar um pouco o que de fato a Bíblia afirma. Claro, essas coisas às vezes dependem um pouco de tradução, tá? Depende um pouco de algumas perspectivas. Então, por exemplo, versões diferentes podem trazer essas coisas de uma forma um pouco diferente. Aí, se você quiser dirimir dúvidas mais profundas, tem que ter mais noção das línguas originais da Bíblia. E também tem que entender que as línguas originais da Bíblia não resolvem os problemas de interpretação, uma vez que também há divergências de opinião entre pessoas que nasceram em Israel, falam hebraico a vida inteira, ou mesmo da época que escreveram a Bíblia, ou grego, ou aramaico, ou o que quer que seja. Lembrando das coisas que a gente já estudou nesta série até aqui. E tudo vai muito longe aqui, assim, e etc e tal. Bom, a gente já está com 40 minutos de vídeo e eu ainda estou em Gênesis 2, né? E eu quero chegar até Gênesis 11, mas a gente já entende que isso aqui é um desafio muito grande, né? Mas eu não quero fazer, tipo assim, um vídeo por capítulo, daqui a pouco é 11 vídeos só para introduzir isso aqui, né? Então, o que eu vou propor para vocês aqui? Eu vou propor que vocês façam esse exercício sozinhos e eu vou simplesmente resumir um pouco as coisas aqui para a gente tentar avançar o mais rápido possível, tá? Senão começa a ficar tudo muito esmiuçado e começa a ficar complicado para mim, porque é tudo bem desafiador, assim, é muito conteúdo, é muita coisa, é muito interessante. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com a hipótese de que você é um bom aluno do Ezequiel Gomes, uma boa aluna, e você então já leu Gênesis 1 a 11, leu com atenção, fez as perguntas para o texto, fez a decupagem do texto, você já entendeu que algumas coisas o texto afirma, algumas coisas o texto explica, outras coisas o texto afirma, mas não explica, e tal, e que tem muitas formas de a gente tentar levantar questionamentos, por quê, o que aconteceu, quem que fez, o que fez, e o que está por trás disso, o que está por trás daquilo, como que tudo isso funciona ou não funciona, e etc, e etc, e etc. E o ideal é que você, depois que você lê o texto, depois que você fez a decupagem do texto, você faça uma segunda leitura. E nessa leitura, você tente prestar atenção nas grandes perguntas. Quem fez o quê? Falou o quê? O que aconteceu? O que não aconteceu? Tem explicação? Não tem explicação? Quais são os personagens? Quais são as cenas? Quais são as coisas que acontecem, os eventos, as cenas, os temas? Quais são as coisas mais centrais e mais importantes? Por exemplo, tá? Dos textos que a gente leu até aqui. Deus é constantemente afirmado. Deus criou,
Deus falou, Deus viu que a luz era boa, Deus falou tal coisa, Deus fez tal coisa, e é tudo esse ritmo, assim, Deus, 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 Deus. Então, fica óbvio que Deus, nesse texto que a gente leu, é o personagem central, mas ele não é o único personagem. O texto fala do Espírito de Deus, que aí tem uma diferença entre Deus e o Espírito de Deus? Alguém pode dizer que sim, alguém pode dizer que não, já é uma discussão. Por exemplo, o texto fala de plantas, o texto fala de animais, o texto fala de Adão e Eva, o texto fala das estrelas, do sol, da lua, dos luzeiros, blá blá blá. E obviamente, alguns desses personagens aqui, algumas dessas coisas aqui são mais importantes para esse texto do que outros. Por exemplo, Deus é mais importante que a planta. Adão e Eva é mais importante que os animais. Pelo menos na perspectiva da narrativa bíblica. Pela questão da quantidade de coisas que se fala sobre a planta. A planta ali tem um versinho, Deus fez a planta segundo não sei o que, não sei o que. Aí para o ser humano, não, Deus criou a sua imagem, a sua semelhança. Só esse fato da planta ser criada como uma coisa normal e o ser humano ser criado como imagem e semelhança de Deus, sendo que Deus é o personagem principal do texto, já demonstra que o ser humano é mais importante que a planta na hermenêutica bíblica, na discussão aqui desse texto, entendeu? E esse é o tipo de coisa que você precisa começar a identificar e entender, para você ter clareza sobre a narrativa. Quais são os elementos dessa narrativa, dessa história, que nos permitem entender estas coisas desta maneira e tal, etc, etc, etc. E aí, eu fiz aqui, por exemplo, um textinho assim com várias dessas coisas, né, tentando pegar os personagens principais, as cenas principais, as ideias principais de Gênesis 1 a 11, tá? E eu separei aqui. Então, acima de tudo, Deus. Deus é o grande personagem por detrás desta narrativa, como o criador e é aquele que vai conduzindo, né? Por exemplo, se você for perceber, Deus ele conduz essa situação toda da criação, depois ele alerta contra o pecado, depois ele conduz a história da queda, ele vai dar as maldições, ele vai dar também a esperança do descendente da mulher, ele vai ver Caim matando Abel e vai repreender Caim, vai colocar uma marca sobre Caim, para ninguém vingar ele, porque é Deus que vai vingar, e não sei o quê. E Deus ele vai vendo a corrupção do gênero humano, ele vai enviar o dilúvio, mas ao mesmo tempo ele vai preservar Noé e a sua família, ele vai fazer uma aliança com Noé e com a sua família, e etc e tal. O nome de Deus vai ser invocado, Deus vai confundir as línguas lá em Babel, porque agora o ser humano vai tentar criar tudo sem limites e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todas essas narrativas aqui, Deus está presente. Deus não é assim presente lá no capítulo 1, esquece Deus como se fosse tipo um deísmo, entendeu? Que Deus deu o start da realidade e foi fazer outra coisa. Não. Na narrativa bíblica, Deus está na criação e em todo o resto. Deus está presente o tempo inteiro, olhando, vendo, julgando, condenando, salvando, abençoando e fazendo todas as coisas, entendeu? Então, Deus é o grande personagem principal. Depois, você tem Adão e Eva. Aliás, antes de Adão e Eva, você tem os céus e a terra, né? Que basicamente estabelecem um certo tipo de um contexto geográfico amplo da atuação divina. Não é só a terra, é o céu e a terra, que é, de certa forma, uma imagem do tudo, assim, né? Deus criou não só o planetinha aqui, Deus criou o céu e a terra, né? Inclusive com a referência ao Sol, à Lua e às estrelas, isso tem uma perspectiva ampla e cósmica, né? Ainda que a narrativa é centrada no que acontece na Terra, né? Porque aí vai falar das plantas na Terra, dos animais, tanto no mar quanto na Terra, e do ser humano na Terra. E também existe um pouco essa percepção de que a Terra é o centro, não no aspecto tipo de um
geocentrismo, tá? Mas num aspecto assim, de que na narrativa bíblica, nessa hermenêutica bíblica, a Terra ocupa um lugar especial, até porque é o ser humano que está recebendo essa revelação e está existindo nessa realidade aqui, então passa essa impressão de que a gente é o centro da narrativa bíblica. E lembra que esse é um dos aspectos que a gente precisa tomar um pouco de cuidado de não ficar fazendo questionamento, tentar fazendo explicação e tirando inferência disso, como por exemplo, então tudo gira em torno da Terra. Não, não é isso que o texto bíblico afirma em lugar nenhum, tá? Mas sim, na narrativa bíblica, o planeta Terra tem uma posição central, o que não implica, por exemplo, uma posição central na galáxia, no sistema solar ou coisas do tipo, entendeu? Então tem que tomar cuidado tipo, tirar dessa centralidade da revelação bíblica sobre a Terra, que a Terra é mais central no universo ou no sistema solar do que de fato é, tá? Para vocês perceberem onde que chega as tretas, né? Mas o ponto é, por que muitas vezes essas tretas acontecem? Porque a pessoa pega um elemento da revelação bíblica e extrapola, e imagina, e conclui, e deduz uma parada muito doida, uma terra plana, um geocentrismo, umas loucuradas, assim, que a Bíblia não afirma, mas que ela imagina em função da sua dificuldade de fazer uma leitura, né, bíblica, etc, etc, etc. Então é bem curioso, assim, né, se você for parar para pensar, e etc e tal. Mas ok, então você tem Deus como grande personagem, o céu e a terra como grande contexto, mas a terra como um contexto singularmente importante. E aí você tem as coisas que acontecem na terra, né, as plantas, os animais, mesmo os astros meio que estão em função da terra na narrativa bíblica. E aí a gente chega em Adão e Eva. Adão e Eva vão ser extremamente importantes, eles já são importantes aqui na narrativa do que a gente leu e mais ainda dali para frente, porque eles vão receber ordens divinas para não pecar, sob a ameaça de morrer caso venham a pecar. E aí eles pecam e eles são expulsos do paraíso e todo o drama da realidade da humanidade se explica em função disso. Então, Adão e Eva, eles não são os personagens mais centrais aqui de Gênesis 1, mas eles vão se tornar muito centrais dali para frente, porque em ampla medida, sob instigação da serpente, eles vão desobedecer a Deus e eles vão trazer a realidade do mundo sobre debaixo do poder do pecado e da morte. Aí vai dar toda a treta da narrativa bíblica. Então o que acontece? Assim, a serpente também é um outro personagem bastante importante, assim, nessa questão como um todo. E aí você percebe assim, tipo, a narrativa bíblica, ela é uma leitura sobre a realidade. Existem outras leituras, onde Adão e Eva nem existem, onde o diabo nem existe, onde Deus nem existe, ou onde a explicação é budista, ou sei lá o que, outra tradição, outro mito, outra história, outra explicação, entendeu? Por isso tem que fazer a diferença da hermenêutica do que é bíblico versus outras discussões. E nesse primeiro momento não é necessário dialogar com todas as leituras críticas e tentar defender a Bíblia, não. Antes de qualquer tipo de defesa e explicação mais profunda e mais complexa, deve-se entender a narrativa bíblica. Tá? E aí o que acontece? Essas coisas todas, né, da relação entre Deus, a serpente, Adão e Eva, acontecem ali no contexto do Jardim do Éden e entre as grandes árvores, né, que é a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Também tem referência a árvores naturais, que dão semente, fruta, essas coisas todas. E em torno dessas três figuras, Deus, serpente e Adão e Eva, toda a treta essencial da narrativa bíblica vai girar em torno disso. Tá? Que basicamente é Deus, o diabo e a humanidade com foco especial em Adão e Eva, mas aí vai ter os seus filhos, e aí vai ser nós, né, vai ser todo mundo e tal. E esse é o universo conceitual essencial da narrativa bíblica.
Além, né, desses personagens, a gente vai ter vários outros, inclusive, aqui, à medida que a narrativa de Gênesis 1 a 11 vão acontecendo. Então, a gente vai ter, por exemplo, assim, Caim e Abel, que vão ser personagens importantes. Você vai ter outras pessoas, né? Como que é o nome dos rapazes lá? Lameque, que tem as suas mulheres Ada e Zilá. O que é uma coisa engraçada, assim, né? Por exemplo, Lameque, que está bem aqui em Gênesis 4, com as suas esposas, ele tem uma posição importante na narrativa aqui em Gênesis 4. Mas, em geral, a gente leva ele com muito menos peso assim, bíblico do que, por exemplo, Abel e Caim, né? Bem interessante, assim. De certa forma, o Lameque aqui, ele faz um negócio ainda pior do que Caim. Mas como Caim é o primeiro que mata uma outra pessoa, que vai evocar todo o conceito da violência, da desarmonia entre as pessoas, ele acaba tendo mais peso assim, da narrativa diante das pessoas. Assim, aí vai ter Noé, vai ter vários outros personagens importantes. Assim. E além dos personagens, você tem os conceitos, assim, tipo, por exemplo, os 7 dias da criação, e todo esse poema, e viu Deus que era bom, o primeiro dia e o segundo, e chegou no 6º dia e era muito bom. E o ápice da criação acontece no descanso divino no sábado, o 7º dia, né? Esse é um ponto bem interessante, assim, né? Que é um ponto muito importante da narrativa, que tem que ver lá com o essencial da narrativa bíblica, né? O sábado pertence ao universo do que é essencial na narrativa bíblica. E é bem interessante isso, assim, né? Bem legal, que inclusive a maioria dos cristãos aí ignora o sábado, pensa que o sábado é uma coisa de menos importância, né? Quando na verdade o sábado tá lá, tipo assim, né, no coração do negócio, num contexto, assim, inclusive, onde nem há pecado inicialmente ali, há uma bênção do descanso divino sobre aquilo ali, bem interessante. Ou, por exemplo, além dos 7 dias da criação e do sábado, a ideia da tentação e da queda também é absolutamente essencial, né? Inclusive, a tentação satânica em cima de Adão e Eva contra Deus também é um assunto gigantesco, né? Onde o diabo infere que Deus é mentiroso e seduz o ser humano a querer ser como Deus, né? Que também é uma incoerência, né? Que demonstra a própria incoerência do pecado, né? Porque se o diabo estivesse correto e Deus era mentiroso, deveria ser indesejável ser como Deus. Mas Adão e Eva não percebem, né? O Eva não percebe esse problema e ela se deixa enganar, teme que Deus mente e pensa que ao desobedecer a Deus vai realmente desmascarar a Deus e descobrir algo melhor que Deus estava escondendo. E aí nisso ela desobedece a Deus e ela traz sobre si a morte, né? E sobre Adão. Adão vai cair também. Todo esse conceito, inclusive, né, obediência e vida versus pecado e morte, também estão no centro da revelação, né? Quem obedece vai viver. Quem desobedece vai morrer. E aqui, isso nada tem que ver com uma negação da graça, né? Porque, na verdade, a obediência implica a graça, né? Assim como Noé achou graça diante de Deus antes do dilúvio, né? O dilúvio contém o juízo divino no dilúvio e a graça divina no dilúvio. E a graça divina possibilita a obediência e a desobediência implica em morte, né? E a obediência implica em vida, e a obediência pela graça, né? Isso é bem interessante, assim. Aí você tem a questão da expulsão do paraíso, um conceito extremamente importante. Então a humanidade não é mais o que era, ou não é o que deveria ser, não é o que Deus planejou ser, que também traz trocentas questões assim sobre a existência humana e os porquês da vida, e o fato de que a gente não vive num mundo ideal, numa vida ideal, e a explicação bíblica tem que ver com essa história e tal. E aí Deus vai colocar uma inimizade entre a serpente e a mulher e vai evocar um dos grandes personagens também dessa história, que é o descendente da mulher, a descendência da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, né? E aí você pode entender como Paulo entendeu no futuro que esse é Cristo. Se você quiser entender de outra forma, fica à vontade.
Mas o fato é que essa pessoa já é introduzida aqui muito no cerne, muito no centro disso aqui, né? É um filho da mulher, de uma mulher, que esmaga esse ser cósmico, né? Então, esse homem, o que ele faz tem implicações cósmicas para, tipo, desfazer o que a mulher fez, o que o homem fez, o que a humanidade fez em harmonia com a serpente, porque aí ele vai colocar essa desarmonia e essa inimizade mesmo depois da queda, né? E aí você tem todo o princípio da graça de Deus, de que ele vai visitar a humanidade, não entregá-la simplesmente ao poder da serpente do diabo e acabou, né? Mas ao mesmo tempo isso não vai acontecer de uma forma simples ou que escude a humanidade de sofrer em função da queda e do pecado. Que aí a história de Abel e Caim, o assassinato, aí o Caim ele vai fazer uma cidade, e aí vai começar lá na cidade ter tenda, ter gado. A discussão já tem que ver um pouco com agricultura também, porque Caim traz o fruto da terra e o Abel traz o sacrifício. E aí, então, já tem agricultura, já tem pecuária, já tem um monte dessas coisas, já tem instrumento de bronze ou de ferro que eles vão fazer. Nisso tudo também já tem música. E você tem duas questões assim muito importantes nesse contexto. A violência por um lado e a invocação de Deus por outro, né? Então, a descendência de Caim é super violenta, Lameque vai matar, vai ter duas mulheres, vai matar quem pisou no pé dele, vai fazer não sei o que lá, um monte de desgraça. E, por outro lado, Sete e etc e tal, vai invocar o nome de Deus. E Enoque vai ser levado para Deus, etc e tal, e as pessoas vão começar a morrer e tal, e vai ter esse cara que não vai morrer. Tudo bem interessante. Aí vai ter uma genealogia que vai de Adão até Noé. E aí vem a história do dilúvio, né? E a história do dilúvio é uma história de que Deus pune, Deus julga. E isso também não é a verdade absoluta, porque também tem graça, né? Deus livra Noé e a sua família no meio desse julgamento, e ele faz uma aliança com Noé, mas ele também estabelece bênçãos e maldições, né? Que também é um aspecto fundamental da narrativa bíblica, tanto da aliança quanto das bênçãos e das maldições. Aí você tem depois a genealogia de Noé, depois no fim você tem a genealogia de Sem, e tem toda a história em torno da Torre de Babel, né? Onde os seres humanos agora eles vão tentar escapar de um possível próximo dilúvio fazendo uma grande torre até o céu. E aí existem algumas afirmações interessantes assim ali em Gênesis 11, né, que já não haverá limite para o que eles vão fazer. Então o ser humano vai ser esse ser inventivo e disruptivo e transformador da realidade, que tem essa ânsia de inventar soluções e coisa arada e etc e tal. E a ideia é tipo escapar do próximo dilúvio, né, que fica implícito na ideia da torre que chega até o céu, para se a água cobrir de novo a terra, eles têm para onde fugir. E é um grande do empreendimento humano para seguir tipo, uma alternativa ao caminho divino, né? Obviamente que eu estou fazendo aqui uma leitura já interpretativa, tá? É importante você entender isso também, tá? Porque várias dessas coisas que eu estou aqui afirmando, elas são corretas teologicamente falando, mas precisa gastar tempo com o texto e a decupagem do texto e de onde que a gente tira um pouco essas ideias, tá? Mas como a gente não tem muito tempo aqui, eu preciso passar por cima, porque senão, já viu, né? Senão eu tenho que gastar 1 hora, 2 horas com cada capítulo mostrando para vocês de onde que se tira essas ideias. E também essas ideias podem ser polêmicas e podem ter pessoas que discordam um pouco da aplicação ou não dessas ideias com o texto em si, né? Mas o fato é que aí Deus confunde as línguas nesse empreendimento humano e espalha o povo por sobre a terra e termina-se aqui a narrativa essencial da Bíblia. E a partir daqui, todo o resto é comentário. Para falar mais de quem é Deus, de quem é esse filho da mulher, de quem é essa mulher, de o que é a humanidade, o que é a violência, o que é a graça de Deus, o que é a vida, o que é existir nesta realidade, nesse mundo, fora do paraíso, depois da tentação e da queda,
e etc e tal. E aí a Bíblia é um grande comentário sobre tudo isso, até chegar lá em Gênesis 22 e a gente ter Gênesis 21 e 22, onde a gente tem essa realidade do pecado e do mal, revertida pela graça de Deus, e aí vem a Nova Jerusalém, e aí acaba essa história, né? Então, no fim das contas, a Bíblia também é uma grande história bem pesada entre, né, esse início e o fim, né, para contar um pouco dessa história. Então, o universo conceitual essencial da narrativa bíblica tem que ver com essas coisas. E aqui a gente já percebe algumas questões muito interessantes, assim, que tem que ver um pouco com a diferença da leitura bíblica da realidade versus leituras populares em geral, assim, em inúmeras outras direções, em filosofias e religiões e etc e tal. E eu proponho aqui para terminar esse vídeo um fenômeno bem curioso, que em geral a imensa maioria das heresias que existem no mundo de alguma forma são alguma espécie de negação do que está estabelecido em Gênesis 1 a 11. Isso é bem curioso, assim, na real, né? E acho que tem várias delas, assim, que são bem evidentes, assim. O primeiro ponto, por exemplo, é a velha discussão sobre a relação entre o bem e o mal. Eu não sei se a maioria das filosofias e das religiões humanas tem uma visão que não existe um conflito entre o bem e o mal, mas que existe uma certa harmonia entre o bem e o mal, e que é necessário haver mal para haver bem. Esta é, inclusive, a leitura yin e yang, e tem muitas formas, assim, essa leitura na realidade, assim. Então as pessoas, elas supõem, assim, que o bem e o mal, eles são necessários. Para você valorizar o bem, você tem que ter o mal. Então, tipo, o bem é bom, aliás, o mal é bom que exista, para você poder aprender a valorizar o bem. Tipo, como se o mal tivesse um propósito, um sentido, e que fosse bom que existisse mal, né? No fim é sobre isso. E a narrativa bíblica, ela vai na direção oposta, né? A narrativa bíblica, ela não vê no mal, no diabo, na mentira da serpente, etc e tal, uma coisa que é obrigatória de existir, é obrigatória de ser crida e obedecida para que Deus seja desobedecido e descrido, e que a consequência é a gente aprender a fazer o bem ou a louvar o bem, a gente só valoriza o bem pelo mal. Não, pelo contrário, a consequência desse negócio é o pior mal, que é a morte, né? Então a Bíblia, com essa narrativa da relação entre Deus e o diabo, o bem e o mal, ela se afasta talvez da maioria das demais religiões humanas, né? Que de alguma maneira tentam ver um pouco do sentido da relação entre o bem e o mal de uma forma menos conflituosa, para poder se pacificar um pouco e até mesmo entender assim, que o mal tem o seu espaço na vida e não ficar muito paranoico assim, com tentar identificar e extirpar o mal, né? Como isso é uma coisa difícil ou impossível de fazer nesse contexto, no contexto atual da nossa existência. Então a maioria das religiões desenvolveu a ideia de que o bem e o mal são mais amigos do que inimigos. E a narrativa bíblica aqui, ela vai na direção completamente oposta, né? Então qualquer heresia do tipo de calvinismo, até yin e yang, e várias versões que existem dessas coisas, né, de que o bem e o mal são colegas e amigos e está tudo bem, estão equivocados, né? Eles já caem eles já caem diante de Gênesis 1 a 11. É basicamente assim, você já lê tipo, a introdução da Bíblia, se você crê nisso aqui, você já nega a palavra de Deus imediatamente, entendeu? Bem interessante. Aliás, uma outra desse tipo é de que o homem é Deus. Não são poucas as tradições cristãs ou não cristãs, aliás, tipo Mormon, né, que é supostamente cristão, entre aspas, mas não são poucas as teologias ou as filosofias humanas que entendem que o homem é divino, uma centelha divina, que tem a ver com alma, que a gente vai chegar aqui sobre a morte, né?
e que a gente é tipo Deus, entendeu? Ou que a gente vai ser Deus e que blá blá blá, a gente vai um dia chegar na divindade. E aqui, tipo assim, essa é meio que a tentação inicial, né, na Bíblia, né? O diabo vem com esse papo para Adão e Eva. Não, você vai ser igual a Deus, você é como Deus, você é Deus. E tipo assim, isso é a heresia da heresia, né? Tipo, divinização da criatura, que tem a ver com idolatria, que tem a ver com negar a Deus e a distinção entre a criatura e o Criador. Então, todas essas pessoas que acreditam, tipo Mormon, que a gente vai se tornar Deus, ou que a gente é Deus porque a gente é uma centelha divina, uma alma, que inclusive é uma quantidade enorme de religiões aqui, talvez até a maioria das religiões da humanidade tem algum tipo de ideia que a gente é Deus, ou a gente é divino, a gente é parte de Deus. E isso já é colocado em Gênesis 1 a 11 como heresia, assim, tá? Outra coisa é a questão da morte, né? A relação do pecado e da morte, de que a partir do pecado nós somos mortais, né? Talvez a maioria das religiões humanas, inclusive cristãs, acreditam que a gente é imortal na nossa alma, como se o pecado não existisse, entendeu? Mais uma heresia que nega Gênesis 1 a 11, né? Pessoas que não querem guardar o sábado, por exemplo, que até acham que o sábado é uma heresia. Heresia também, né? Porque o sábado está lá no fundamento, né? O sétimo dia que Deus abençoou, etc, etc, etc. Assim, muito interessante se você for parar para pensar, né? Então, grandes heresias, assim, elas já são desmascaradas, tipo, nos primeiros capítulos da Bíblia. Que é mais ou menos uma forma de Deus colocar assim, entendeu? Se você não entende esse começo aqui, dificilmente você vai entender o resto, entendeu? É bem curioso isso, assim. Se você não entender essas narrativas aqui, a chance de você se equivocar sobre o que vem daqui para frente é uma coisa, assim, gigantesca, entendeu? E é uma coisa, assim, bem curiosa. Mesmo, por exemplo, essas ideias de que a graça é uma coisa posterior, que não sei o que, não. Graça está aqui em Gênesis, cara. Graça que Noé achou graça diante de Deus no contexto do dilúvio, tá? E, inclusive, que essa graça, ela não infere que a pessoa que recebe graça, assim, independentemente das suas características, né? Ou, por exemplo, de ter certos aspectos positivos, assim. Porque, por exemplo, Noé era perfeito em comparação com os homens daquela época, os antediluvianos, né? E aí ele acha graça, né? Então, a ideia, tipo assim, obviamente isso não quer dizer que a graça é merecida, né? O próprio conceito da graça é uma coisa imerecida, mas o ponto é assim, tipo, há uma distinção entre quem crê e obedece a Deus, a descendência de Sete, de Matusalém, até chegar em Noé, não sei o quê, e os descrentes que desobedecem a Deus. E quem recebe graça é quem crê e obedece. Quem não crê e não obedece não recebe graça, recebe juízo e morte. Então também esse é um aspecto interessante, assim, né? Quantas heresias existem, né? Prometendo graça ao descrente desobediente, né? Porque é pela graça e não sei o que, e vira um negócio assim, né? Tipo, você pode desobedecer os mandamentos de Deus à vontade e tal, porque é pela graça. Mais uma heresia que também está bastante bem desmascarada aqui em Gênesis 1 a 11. E isso é bem interessante, assim, né? É muito curioso, assim, né? Se você entender bem Gênesis 1 a 11, você deveria não ser presa de todas essas heresias que são absolutamente comuns, né? De que o bem e o mal são amigos, Deus e o diabo são amigos e coisas do tipo. De que nós somos Deus, ou que nós somos imortais, ou que a graça é uma coisa só posterior, e que você pode desobedecer a Deus tranquilamente. Inclusive, né, toda desgraça vem sobre o mundo sobre uma desobediência que aparentemente é pequena, né, comer a fruta do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, e toda desgraça vem no mundo sobre isso, né? Então, já se demonstra que na mentalidade bíblica, desobedecer a Deus, mesmo em relação a coisas que parecem pequenas, é uma parada, assim, pesada.
Não é uma coisa tipo, tranquilo, é pela graça, posso desobedecer em paz. Essa mentalidade não é a mentalidade bíblica, né? Vamos colocar desta forma. E inclusive o sábado, né? Lá no meio do negócio como um todo. Isso não quer dizer que toda essa teologia, seja da graça ou da lei, ou de Cristo, ou de Deus, ou do pecado, ou de Adão e Eva, ou da morte, ou da violência, estão plenamente desenvolvidas em Gênesis 1 a 11. Não, vai ter um monte de coisas daí para frente, de Gênesis 12 em diante, até Apocalipse 22, que vão esclarecer, inclusive, o contexto de Gênesis 1 a 11. Lá no Apocalipse vai dizer, lembra aquela serpente lá de Gênesis 1 a 11? Então é o diabo, o Satanás, entendeu? Então, em ampla medida, como eu já falei, Gênesis 12 até Apocalipse 22 é um comentário sobre Gênesis 1 a 11. Tá? E você precisa ter isso com clareza na sua mente para você poder entender da Bíblia. Tudo bem? Então, se você não leu Gênesis 1 a 11, leia, faça decupagem e leve em conta essas questões que eu coloquei aqui para vocês. E no próximo vídeo a gente avança. Obrigado pela sua atenção e até mais. Um abraço.